Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar sequência a uma série de vídeos sobre análise combinatória. Nós já discutimos aqui no canal sobre alguns conceitos importantes, como o princípio fundamental da contagem e sobre o fatorial de um número. Se você ainda não viu, vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha, beleza? Bom, hoje nós vamos estudar o conceito de permutação. Mas afinal de contas, o que é permutação? A palavra permutar, em simples palavras, significa trocar de posição. E todas as vezes que você tiver um problema com N elementos e todos esses elementos trocarem de posição entre si, então a gente vai ter um problema de permutação, ok? Então, problemas de permutação são problemas em que há troca de posições entre todos os elementos deste grupo, beleza? Só que existem alguns tipos de permutação. O primeiro que nós vamos ver é a permutação simples, ok? Vamos ver um exemplo. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é esse aqui, ó. Quantos números de 3 algarismos distintos, ou seja, sem repetição, podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3, ok? Então, existe mais de uma forma de a gente responder este exercício. A gente pode resolvê-lo, por exemplo, aplicando o princípio fundamental da contagem, que nós já estudamos. Então, nós temos 3 espaços que precisam ser preenchidos com esses algarismos 1, 2 e 3. Percebam que esses algarismos eles não podem se repetir, né? Porque o problema diz que eles são distintos. Eu até coloquei aqui entre parênteses, sem repetição. Sendo assim, nós temos o seguinte, ó. Para o primeiro algarismo, nós temos 3 opções. 1, 2 ou 3, certo? Como nós já utilizamos um desses algarismos na primeira posição, na posição das centenas, então nós temos apenas 2 opções para o segundo algarismo. Consequentemente, apenas uma opção para o terceiro algarismo. Então, nós teremos 3 vezes 2 vezes 1, 6 números diferentes, certo? 6 números de 3 algarismos distintos. E quem seriam esses números? Nós poderíamos, por exemplo, fazer uma árvore de possibilidades. Então, se por acaso nós escolhermos o primeiro elemento, o número 1, nós temos o número 2 ou o número 3 como segunda opção, correto? Beleza. Só que se nós já escolhermos o 1 e na sequência o 2, a terceira possibilidade que existe para a gente vai ser apenas o número 3 nesse caso, ou o número 2 nesse outro caso. Então, nós teríamos os números 123 e 132, ok? Poderíamos fazer isso escolhendo primeiro o número 2. Então, ao escolher primeiro o número 2, nós vamos ter como segunda opção ou o número 1 ou o número 3, ok? Escolhendo, então, o número 1 como segunda opção, só nos resta, então, o número 3. E aqui só nos resta, então, o número 1. Tendo, então, os números 213 e 231, ok? E se por acaso escolhêssemos primeiro o 3, então como segunda opção nós vamos ter ou o 1 ou o 2, certo? Ok. Ao escolhermos o número 1 primeiro, só nos resta então o número 2. E ao escolhermos o número 2, só nos resta então o número 1. Sendo assim, nós teríamos os números 312 e 321. Perceba que esses aqui são os 6 números de 3 algarismos distintos que nós conseguimos fazer. Claro, já falei em outro vídeo aqui, nem sempre o problema ele vai pedir para você quais são esses números ou quais são as palavras, por exemplo, que você vai formar. Às vezes ele só quer saber exatamente a quantidade. E aí, para a gente determinar esta quantidade, a gente pode aplicar
o PFC, o princípio fundamental da contagem. E observe uma coisa aqui interessante. Nesse caso, nós temos 3 elementos, 3 algarismos, eles vão trocar de posição entre si, mas nós vamos usar os 3, tá? E esse produto aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1, é um produto de elementos sucessivos, né? É o produto dos antecessores. Então, isso lembra uma coisa para a gente, não lembra? Isso aqui lembra o fatorial de um número. Ou seja, se eu tenho 3 elementos e esses 3 elementos precisam permutar entre si, então a gente pode dizer o seguinte, ó, que a permutação de 3, ou seja, a permutação dos 3 elementos, nada mais é do que 3 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Beleza? De modo geral, nós vamos escrever a seguinte fórmula. A permutação de n elementos é igual a n fatorial. Então, essa é a fórmula da permutação simples. Ok, pessoal? Claro, existem alguns detalhes que a gente vai ver e perceber nos próximos exemplos, ok? Então, eu trouxe aqui mais um exemplo para vocês. Esse exemplo, ele vai falar sobre anagramas. Todas as vezes que vocês encontrarem a palavra anagramas em um exercício, ele está falando de permutação. Porque o anagrama nada mais é do que quando a gente troca as letras de uma palavra e forma novas palavras, tendo estas palavras sentido ou não, ok? Então, por exemplo, quantos são os anagramas, ou seja, as diferentes disposições das letras de uma palavra, da palavra saúde? Então, nós temos aqui nesse caso, na palavra saúde, 5 letras diferentes, 5 elementos diferentes. Então, como nós já vimos na página anterior, né, no exemplo anterior, a permutação de números, né, a permutação dos elementos é igual ao fatorial da quantidade de elementos. No nosso caso aqui, a palavra saúde tem 5 letras, então a quantidade de anagrama seria quando a gente trocar estas letras de posição, quantas palavras diferentes a gente consegue formar, certo? Então a permutação de 5 é igual a 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120 anagramas. Beleza? Ok. Respondemos a primeira. Ele não está pedindo para a gente quais são essas palavras, até porque a gente iria precisar de bastante tempo para escrever todos os 120 anagramas. Agora percebam que eu trouxe algumas questões dentro dessa questão. Por exemplo, nesse 2.1, quantos são os anagramas da palavra saúde que iniciam com S e terminam em E? Então agora, observe. A palavra saúde, a gente vai fixar a letra S no início e vai fixar a letra E no final. Sendo assim, eu gosto sempre de fazer o seguinte, ó, S no início. Então, eu coloco uma caixinha, certo? A gente vai ter 3 letras aqui no meio e o E precisa estar no final. Então, eu coloquei ele ali na caixinha, fixado. Aqui nesse meio, nesse intervalo, nós vamos ter as letras A, U e D, que elas podem permutar entre si, ou seja, elas podem trocar de posição entre si, e aí a gente vai gerar novos anagramas. No caso, como nós temos 3 letras, e essas 3 letras vão permutar entre si, então nós vamos calcular a permutação de 3, que é igual a 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, a palavra saúde, se nós fixarmos o S no início e o E no final, nós conseguimos formar 6 anagramas diferentes. Ok, pessoal? Entendido? Espero que tenham compreendido direitinho. Segundo exemplo. Quantos são os anagramas da palavra saúde, preste atenção, em que as letras D e E apareçam juntas e nessa ordem? Agora,
Perceba, as letras D e E, o problema pede que elas estejam sempre juntas e sempre nessa ordem, ou seja, primeiro a letra D e depois a letra E. Elas não podem vir ED, tá certo? Nesse problema, eles só podem vir DE. Nesse caso, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai considerar que as letras D e E, como elas precisam estar juntas, elas formam uma única caixinha, certo? Então, nós vamos ter quantos elementos para permutar? 1, 2, 3 e a caixinha conta com apenas um elemento para permutar. Nesse caso, a gente vai precisar calcular a permutação de 4, certo? Então, a permutação de 4 é igual a 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e é igual a 24 anagramas. Professor, eu ainda não entendi direito. Perceba, o que vai acontecer é o seguinte. A gente vai ter, por exemplo, a gente pode trazer a caixinha DE aqui no final, certo? A gente pode ter a caixinha DE aqui antes desse elemento. A gente também pode ter a caixinha DE aqui nessa posição, como também podemos ter a caixinha DE no início, antes dos 3 elementos. Perceba que para cada posição da caixinha DE, né, em que os elementos D e E vão estar juntos e nessa ordem, a gente vai ter 3 elementos que podem permutar entre si, certo? Então, se esses 3 elementos podem permutar entre si, a permutação de 3, nós sabemos que é 6. Então, nós vamos ter 6 anagramas com DE no final, 6 anagramas com DE nessa posição, 6 anagramas com DE nessa posição e mais 6 anagramas com DE nessa posição. Se a gente somar, ó, perceba que vai dar 24 anagramas. Só que aí você não precisa fazer isso, tá certo? Basta você compreender o seguinte: todas as vezes que ele determinar que alguns elementos precisam estar juntos, ok? Como aqui as letras D e E, a gente coloca elas na mesma caixinha e essa caixinha vai contar como um único elemento. Então, no nosso caso, ao invés de 5 elementos para permutar, agora a gente vai ter 4 elementos apenas, ok? Vamos ver mais um exemplo. Terceiro, quantos anagramas da palavra saúde em que S e E aparecem nos extremos, ok? Agora, a gente quer que as letras S e E apareçam nos extremos. Perceba uma coisa, no exemplo 1, as letras S estavam no início e E no final. Professor, e elas não estão nos extremos? Então, a resposta também é 6. Não. Por quê? A diferença daquela questão para essa é que lá ele determina quem vai estar no início e quem vai estar no fim. Nesse terceiro exemplo, ele não diz isso. Ele só diz que S e E precisam estar nos extremos. Ou seja, a gente pode ter, ó, o S no início, com os 3 elementos centrais e o E no final. Ou a gente pode ter o E no início, os 3 elementos no meio e o S no fim. Percebam que nos 2 casos, o S e o E aparecem nos extremos, certo? A gente já viu que para essa situação aqui, a gente vai ter a permutação de 3, que é 3 fatorial, que é igual a 6. Só que aqui a gente também vai ter a permutação de 3, que também dá 6, tá? De modo bem simples, para a gente mudar um pouquinho a resolução, então a gente vai ter que permutar, além dos 3 elementos permutarem entre si, o S e o E também podem permutar entre si. Ou seja, isso daqui a gente pode calcular como sendo a permutação de 3 vezes a permutação de 2, que daria 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é 6 vezes 2 igual a 12, certo? Então, existem 12 palavras, 12 anagramas com S e E
nos extremos. Professor, mas eu posso fazer assim, ó. Aqui eu tenho 6, aqui eu também vou ter permutação de 3, que é 6, e se eu somar 6 mais 6, também dá 12. Perfeito, certo? Não tem problema nenhum. É claro que se você pegar um exercício em que ele exija que você faça muitos passos, isso pode lhe dar mais trabalho. Então, o ideal seria você aplicar esse produto das permutações. Mas, com um exercício mais simples, você pode sim fazer o passo a passo e depois somar os resultados. Ok, pessoal? Bom, e um quarto exemplo é o seguinte. Quantos são os anagramas da palavra saúde em que as letras S-A-U aparecem juntas e em qualquer ordem? Beleza, vamos prestar atenção aqui. Ó. Ele quer agora que as letras S-A-U estejam juntas em qualquer ordem. Se S e A U precisam estar juntas, a gente vai colocar elas dentro da mesma caixinha. E agora percebam, a gente tem um elemento, 2 elementos, 3 elementos que vão permutar. O que o senhor quer dizer, professor? Quer dizer ó, que a gente vai ter SAU pode vir no início, ele pode vir no meio, ou ele pode vir no final. Certo? Beleza. Ok. Só que tem um detalhe nessa questão. É que ele diz que S e AU precisam estar juntas, porém em qualquer ordem. Se é em qualquer ordem, isso quer dizer que S e AU podem permutar entre si. Ou seja, pode vir ASU, USA, UAS, enfim, né? Todas as possibilidades existentes. E aí, se a gente for fazer isso passo a passo, isso vai dar muito trabalho. A ideia é a gente ganhar tempo, ser ágil na resolução dos exercícios. Então perceba, eu quero permutar na verdade 3 elementos, a caixinha, a letra D e a letra E. Isso vai dar a permutação de 3, ok? E eu também quero que as letras S, A, U permutem entre si, porque elas podem estar em qualquer ordem. Então eu vou permutar essas 3 letras. Então, a permutação de 3 é 3 fatorial, vezes 3 fatorial, que é 6 vezes 6, que é igual a 36 anagramas da palavra saúde em que correspondem ao que o exercício está pedindo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que a gente tenta ajudar vocês. E agora, para a gente encerrar, mais um exercício sobre permutação simples. Vocês já estão vendo aí embaixo que existe outro tipo de permutação, a gente fala nele já já. Bom, é uma questão interessante que também costuma cair bastante nos exercícios e em alguns vestibulares mais tradicionais. Ele vai dizer o seguinte, ó, qual a posição do anagrama EADSU? Como assim, professor? Não entendi. Percebam, a gente consegue fazer, como nós já vimos lá no a primeira questão desse exercício, que existem um total de 120 anagramas possíveis para a palavra saúde, ok? Quando a questão pergunta assim, qual é a posição do anagrama tal? Ou qual é o anagrama que ocupa tal posição? Ele está dizendo para a gente que se a gente organizar esses anagramas em ordem alfabética, como no dicionário, então qual vai ser a posição de determinado anagrama, né? Então, se eu preciso analisar a posição, eu preciso seguir uma ordem alfabética, organizar esses anagramas em ordem alfabética para saber a posição que ele está me pedindo. Então, por exemplo, para a palavra saúde, nós sabemos que no nosso alfabeto, a primeira letra que aparece dentre essas é o A. Então, se o A vier no início, nós vamos ter quantos anagramas em que o A vem no início? Se o A vier no início, nós vamos ter 4 elementos para permutar entre si. Isso vai dar 4 fatorial, que é igual a 24 anagramas. Então, existem 24 anagramas que começam com a letra A.
Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que comece com a letra E. Depois da letra A no nosso alfabeto, a próxima letra seria a letra D, ok? Da mesma forma, se o D vier no início, vão existir novamente 24 anagramas, pelo mesmo caso, 24 anagramas que começam com a letra D. Beleza, professor, estou acompanhando. Agora, depois da letra D, qual é a próxima letra? Agora é a letra E. Ótimo. Só que, quando a gente chega na letra que nós estamos procurando, a gente precisa ainda organizar as outras. As outras ainda precisam continuar em ordem, certo? Então, depois da letra E, quem seria a próxima letra para permanecer em ordem alfabética? A segunda letra teria que ser o A, certo? Depois o D, ótimo. Depois, quem vem primeiro? O S ou o U? O S, ok. E depois o U. Então, perceba que o anagrama EADSU é exatamente o primeiro dos anagramas que iniciam com a letra E. Então, a resposta para esse problema seria 24 mais 24, 48 mais 1, 49ª posição. Ah, professor, foi fácil porque foi o primeiro. E se fosse mais à frente? Então, você ia fazendo aos pouquinhos. Por exemplo, se fosse a palavra EADUS, então você sabe que primeiro ia vir EADSU, depois EADUS. E aí seria a 50ª posição. Ah, mas digamos que fosse EDASU. Então você vai fazendo aos pouquinhos. Primeiro o EA, depois o ED, tá? E aí você vai fazendo letra a letra até chegar no anagrama que foi estabelecido. Se você seguir essa regra, se você seguir esse padrão, passo a passo, até chegar na primeira letra, depois para a segunda, né? E assim por diante, você com certeza vai conseguir responder este tipo de questão muito tranquilo, ok? Bom, como vocês já estão vendo aí abaixo, existe outro tipo de permutação que é chamado permutação com repetição. Por que com repetição? Porque nos exemplos que nós fizemos até agora, nenhum elemento ele se repete. Agora perceba o seguinte, ó. Veja esse exemplo. Quantos anagramas podemos formar em relação à palavra Enem? A palavra Enem, ela tem duas letras S, ok? Duas letras S. E aí, se a gente fosse fazer todos os anagramas possíveis, a gente ia ter o seguinte, ó, por exemplo, digamos que esses elementos, esses S fossem diferentes, digamos, E1 e E2, tá? Um exemplo. Então, nós teríamos 4 elementos que iriam permutar entre si. Então, a permutação de 4 seria 4 fatorial, que é igual a 24. Só que perceba o seguinte, se eu trocar, por exemplo, vou colocar aqui o 2 agora, E2, N, E1, M, tá? Mudou o anagrama? Não. Os S trocaram de posições, mas o anagrama permaneceu o mesmo, permaneceu Enem, tá? Então, quando a gente tem elementos repetidos, nós precisamos desconsiderar essa repetição. Nesse caso aqui, a gente vai ter sempre dois anagramas iguais, porque nós temos duas letras S. Então, para isso, a gente iria precisar dividir esse número aqui por 2, que daria um total de 12 anagramas diferentes. Agora, existe, na verdade, uma fórmula para a gente fazer isso de forma mais fácil. Então, se você tiver uma quantidade N de elementos e dentre esses N elementos que você quer permutar, existe, por exemplo, alfa elementos de um, beta elementos de outro e assim por diante, você vai calcular o fatorial deste número de elementos total e você vai dividir por esses elementos que estão se repetindo. Eita, professor, falou grego.
de fato, né? Coloquei letras gregas aí. Mas enfim, a nossa fórmula é essa. Perceba agora o mesmo exemplo anterior. Ó, nós temos quantos elementos na palavra Enem? Quantas letras? Temos 4 letras. Então, nós deveríamos calcular a permutação de 4. Porém, nós temos 2 letras S. Então, esse 2 ele vai aparecer ali em cima. Então, como é que eu calculo? Vou calcular ó, a quantidade total de elementos. Primeiro, 4 fatorial, dividido pelas repetições. 2 fatorial. E aí, ó, a gente vai usar o princípio que a gente já viu lá na aula de fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Podemos cancelar, já que é um produto. E aí nós teremos que 4 vezes 3 é igual a 12. Ok, pessoal? Então veja que é a mesma solução. Isso é válido para qualquer palavra em que existam elementos repetidos, tá? Basta que você divida essa permutação total pelo fatorial da quantidade de elementos que se repetem. Então, se você tiver 2 E's e 3 A's, então você vai colocar 2 e 3, e aqui você vai fazer a multiplicação entre esses fatoriais, ok? Para a gente encerrar, que o vídeo já está bastante longo, veja só. Exemplo, uma questão da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, que diz o seguinte: o número de permutações da palavra economia que não começam nem terminam com a letra O é. Então, veja, a palavra é economia. Quantos elementos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Então, eu quero saber o número de permutações, né? Na verdade, o número de anagramas que eu consigo formar aí com esses 8 elementos. Porém, eu quero que nem comece e nem termine com O. Beleza. Vamos montar aqui o seguinte. Nós temos 8 elementos. Então, essa caixinha daqui não pode ter O, tá? 2, 3, 4, 5, 6. E essa caixinha também não pode ter O. Ok? Beleza. Então, na verdade, nós temos 8 elementos para permutar entre si. Certo? Só que, como ele trouxe essa restrição, não começa nem termina com O, dos 8, aqui nós temos 2 letras O, certo? Então, dos 8 elementos, aqui eu só posso usar 6. Ok? Se eu já usei um elemento ali, e eu não posso usar os 2 Os, aqui eu só posso usar 5 elementos. Então, eu tenho 6 elementos para a primeira posição e 5 elementos para a última posição. Aqui no meio sobraram os 6 elementos, que vão poder trocar de posição entre si, sem nenhuma restrição. Porém, desses 6 elementos, nós temos 2 Os. Então, aqui no meio, a gente vai precisar calcular o quê? A permutação de 6 com a repetição dos 2 Os. Ok? Vamos calcular então. Ó. Permutação de 6 com repetição de 2 é 6 fatorial sobre 2 fatorial. Isso vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 sobre 2. Podemos cancelar esses 2 fatoriais. E aí, ó, nós vamos ter 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Só que esse 360 é o resultado daqui do meio, certo? Então, nós vamos precisar multiplicar esse 360 ainda por 6 e por 5, porque são as possibilidades para os extremos. Então, 6 vezes 360 vezes 5, isso vai dar para a gente um total de 10.800. Ok, pessoal? Com isso, a nossa resposta é a letra E. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá certo? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Deixa também, vai lá no meu Instagram, deixa o comentário lá no Instagram, deixa a sua dúvida, né? Se você ainda não deu o seu like, deixa o like
aí para nos ajudar. Compartilha esse vídeo com os amigos, comenta aí embaixo para que o YouTube ele possa, então, né, dar visualização ao nosso canal. E é isso, um grande abraço, tchau, tchau.